Olá pessoal, eu estou aqui hoje com um amigo muito querido, uma das maiores capacidades de nossa cidade, o professor Jairton Fraga, que dispensa maiores apresentações do corpo acadêmico de Juazeiro, é um visionário, é uma das nossas maiores inteligências, e eu começo aqui conversando com ele para saber de Juazeiro, professor, das perspectivas, tudo que a gente conversa a vida toda sobre Juazeiro, o que é que falta para a gente colocar no chão esse Juazeiro que está no nosso sonho e está na nossa cabeça. Márcio, obrigado pelo convite, eu agradeço muito suas palavras e a exemplo de você, eu tenho muitas preocupações com o cenário que nós vivenciamos na atualidade no município. E não me refiro naturalmente só às questões de ordem de infraestrutura, de economia, de desassossego social, mas notadamente da política. Me preocupa bastante o que eu tenho assistido e visto nos últimos tempos. Juazeiro não merece estar vivenciando o que tem vivenciado nos últimos tempos, até pela importância e pela grandeza histórica dela. Juazeiro está destinado a um caminho que todos nós sabemos, e você conhece isso muito bem, não só pela sua própria natureza histórica, pela sua evolução, como ela se afirma como civilização no norte baiano, mas sobretudo pelos desafios que ela superou. Todavia, entendo que nós estamos vivendo um quadro muito delicado. Talvez nos últimos 40 anos eu não vi e não assisti nada parecido com o que nós temos assistido nos últimos meses em Juazeiro. Fica evidente que nós precisamos reencontrar os caminhos para que essa terra possa desfrutar de tudo que ela oferece, de um povo generoso e hospitaleiro, né, de uma cidade com um potencial econômico fabuloso, com gente muito capaz, com uma cultura única, né, que afirma-se no Vale do São Francisco, mas que vive um momento de desassossego político incomum. Eu não encontro paralelo quando eu verifico o que a gente está assistindo. Professor Jairton, sua passagem pelo CAERD lá na FAMESF, tudo que se desenha para o desenvolvimento não só da infraestrutura da cidade, mas para as pessoas de um modo geral, para os produtores, o que faz na Univasf, o que as empresas privadas, como a Boscamed faz. Qual a conexão que falta, por exemplo, com a política, com os políticos de Juazeiro? O que é que falta para que tudo isso que se faz no privado vire desenvolvimento efetivo para as pessoas? Então, eu tenho assistido, mas que nos últimos anos as pessoas não têm compreendido o seu verdadeiro papel, o fanal para o qual Juazeiro existe. A compreensão tem sido pequena dos gestores que têm passado pelo município. Esse é um fato que eu constato. Secundarizar o papel da ciência e da tecnologia, secundarizar o papel do agro como agente propulsor das transformações e da capacidade de liderança que Juazeiro pode ter no norte baiano, é lamentável. E isso eu tenho assistido, né? Com os eventos, né? Enfim, deixamos de exercer esse papel de capital da fruta, né, de capital da irrigação. Eu estou usando essa semântica apenas para demonstrar que Juazeiro já ocupou até um espaço mais importante do que ocupa hoje, o que não quer dizer que ela não pode reocupar esse espaço. Mas eu acho que a liderança política que dá o norte do caminho, é o timoneiro, é quem está pilotando, né, quem está guiando o navio, é que vai dizer, olha, nós temos que chegar a que porto, nós temos que diretrizes, as energias renováveis estão aí, nós temos um potencial fabuloso. O agro precisa ser mais do que nunca valorizado. Veja que nos últimos anos nós não incorporamos mais perímetros irrigados a Juazeiro. Isso é gravíssimo, porque demografia, aumento populacional está relacionado à capacidade de investimento do Estado brasileiro. E a União precisa investir em Juazeiro, ampliando o potencial, porque nós temos solos fabulosos e temos áreas ainda que podem ser incorporadas ao elemento produtivo. Ciência e tecnologia nós temos com a Universidade Federal, com a Universidade Estadual, com as outras universidades, e para além disso, aquele que não tiver uma liderança na prefeitura pode buscar, porque já existe esse conhecimento. Agora, efetivamente, eu sinto que nós precisamos de um timoneiro com sensibilidade. Não só sensibilidade social para fazer inclusão, geração de emprego, enfim, tudo isso que a gente sabe, mas sobretudo para dirigir. Olha, esses são os vetores de desenvolvimento para os quais eu acredito que Juazeiro precisa estar. É importante destacar o seguinte, o Juazeiro precisa reocupar um papel que talvez tenha perdido.
E por que eu digo isso? E, por favor, não entenda isso como um ato presunçoso da minha parte ou arrogante. Não. É uma constatação face à ausência de eventos que coloquem Juazeiro nesse pedestal, nessa posição. E aí eu falo em todas as áreas. Mas eu destaco a área econômica, porque essa área econômica é que faz com que os demais agentes sociais, ambientais, culturais, acompanhem, sejam, né, parte do processo. Professor, um exemplo disso, eu estava na Maniçoba. Todo o projeto Maniçoba, os projetos agrícolas de um modo geral, eles foram dimensionados para uma irrigação que se fazia de uma forma no passado. Hoje você otimizou a irrigação e você poderia hoje estar, por exemplo, dobrando a capacidade de produção dos perímetros existentes. Eu acho que quem nos vê da Maniçoba, do Mandacaru, imagina que o que eu estou dizendo é possível. Nós precisamos dobrar essa capacidade e nós não temos no município lideranças capazes de promover essa discussão com o pessoal dos perímetros irrigados e propor, por exemplo, à Codevasf, ao governo federal, a duplicação dessa capacidade de produção. Nós somos incapazes de interligar os nossos distritos, nós somos incapazes de fazer esse hub de distribuição e logística que seria o entreposto, o mercado do produtor, que seria de fato um mercado do produtor, atrelado a outros segmentos de distribuição e logística. Como se enxerga e o que é possível fazer do ponto de vista de gestão para atrair a população para essa discussão? Eu acho que o primeiro passo é retomar algumas coisas que nós paralisamos. Por exemplo, os projetos de irrigação. Salitrinho, por exemplo, é um exemplo bem evidente. Você falou muito bem, a criação de um hub e a ligação ou a interligação dos perímetros, nós estamos muito atrasados. Só muito recentemente é que nós tivemos o acesso pavimentado. Mas ainda há muito por fazer. Para além disso, nós temos o Sistema S, que junto com o poder público, quer na esfera municipal, estadual e federal, pode ser integrado. Porque esses projetos vão requerer de uma liderança muito forte, capaz de dizer o seguinte: não há desenvolvimento sem crédito. Não existe isso, isso é balela. E o poder público tem a responsabilidade, não só na esfera da ciência e tecnologia. Por exemplo, a gente costuma dizer que ciência e tecnologia é uma coisa que é muito cara e tal, e é por isso que o poder público é, na verdade, quem dá o pontapé, é a força motriz. Porque a iniciativa privada ela não faz investimento, porque o investimento dela é na geração de empregos, é na riqueza propriamente dita. Mas ao Estado cabe, por exemplo, a ciência e tecnologia. Acho que essa saída que nós precisamos vai muito do que você disse. Acho que você já tem um diagnóstico perfeito. Eu compartilho desse sentimento que você tem, das dificuldades que vão da infraestrutura, da logística, do entreposto comercial, que não pode estar reduzido aquele espaço, nós sabemos disso. Quer dizer, Juazeiro já precisa, até por ocupar a terceira posição no cenário nacional em volume de produção, nós já teríamos que ter um outro papel e lembrar que aquele entreposto não é mais de Juazeiro, é do norte e ultrapassa as fronteiras do estado da Bahia. Então repare a dimensão que isso tem. Por outro lado, nós temos solos ainda, um potencial de aproveitamento fabuloso. E nós não fizemos isso, nós paralisamos, nós precisamos, Márcio, e de imediato eu diria que uma prioridade é ampliar, retomar a ampliação e a criação de novos perímetros, porque nós temos potencial. Com isso, nós vamos atrair novos investidores, nós vamos atrair pessoas, nós vamos movimentar a saúde, a educação, a infraestrutura e, de resto, o comércio, a indústria, enfim. Eu acho que esses aspectos você já diagnostica muito bem e eu compartilho dessas impressões suas. Professor, sem energia elétrica, não há desenvolvimento, né? Juazeiro hoje tem alguns projetos de energia solar que estão sendo desenvolvidos, alguns até na área de expansão urbana, outro aquele projeto Futura que está lá no Salitre, que pode chegar a 3 GB de energia, e nós temos dito que para mudar essa situação de Juazeiro precisa de inteligência. A revolução passa pela inteligência e pela capacidade, e é por isso que eu reitero da importância de conversar com pessoas do seu nível, com a sua experiência e suas expertises, que podem dizer, por exemplo, você vai instalar um parque que vai gerar 3 GB de energia e você pede como contrapartida algumas obras, algumas bobagens. O município tem que negociar de forma altiva com essas empresas, porque, por exemplo, o município também precisa de energia. Então, se ele tiver que me dar alguma contrapartida, que me dê energia para eu diminuir o meu custo. Sim, então, essa parceria com o futuro, que eu acho que Juazeiro, nesse nível de gestão que infelizmente nós temos hoje, não tem a capacidade de dialogar
com esse mundo novo que está chegando, o mundo das startups, Sim. que nós poderíamos estar bem adiantados tanto nas startups biogenéticas, como também nas startups de tecnologia de construção, tecnologia de informática, porque nós temos a Univasf, nós temos a nossa Universidade do Estado, nós temos universidades e faculdades privadas que se instalaram, e você discutir com esse ambiente acadêmico o desenvolvimento de Juazeiro, de mãos dadas, e aí chamar os empresários, eu digo sempre chamar todas as classes que estão no setor de produção, os empregados, fazê-los entender do novo movimento que vai estabelecer. Num breve espaço de tempo nós vamos ter menos empregos, porque nós vamos diminuir, nós precisamos de mais empreendedores, e aí é difícil, professor, você pensar no desenvolvimento, você pensar no futuro, sem pensar na inteligência. Claro. E é por isso, professor, que Juazeiro precisa de integrar pessoas como o professor Jairto Fraga no processo de gestão, para que Juazeiro tenha um futuro bem melhor para todas as nossas pessoas. Professor, parabéns por tudo que você faz por Juazeiro. Eu acredito no seu trabalho, acredito em tanta gente que a gente conhece e se fala sobre Juazeiro, e a minha tristeza é saber que todos nós, que pensamos Juazeiro de uma forma muito mais futurista, nós somos excluídos da administração pública simplesmente porque os políticos não querem discutir nem com a capacidade, nem com a inteligência. O senhor bem sabe disso. Esse momento político de Juazeiro é exatamente isso. Eles querem nos tirar esse espaço. Eles querem que a política seja tão medíocre quanto a capacidade de pensamento que eles têm. Eu lamento que o desassossego na política que nós temos vivenciado nos últimos anos secundarize e reduza o papel que Juazeiro e região têm, né? Concordo com você que essa inteligência está presente nas instituições de ensino, ciência e tecnologia, mas também está presente na iniciativa privada, nos diferentes segmentos. Tem gente muito boa no Sistema S, nos perímetros irrigados, nós temos as melhores produtividades, nós temos sol, nós temos água, nós temos o potencial das energias renováveis, tanto a solar quanto a eólica, a fotovoltaica. Quer dizer, o que a gente precisa agora é de gestor que consiga compreender que isso é que vai determinar a retomada de um desenvolvimento que não é um mero crescimento. Nós não estamos discutindo aqui crescimento. O crescimento ele vem na medida em que você olha e enxerga que pessoas é que fazem desenvolvimento. As estruturas nada valem sem indivíduos lá dentro. E esses indivíduos têm que estar em uma condição de estarem completos. E estar completo é olhar como é que está, por exemplo, a nossa gente na periferia. Como é que eles estão vivendo? Porque é fácil para a gente que mora nos melhores bairros, né? Mas Juazeiro ainda convive, doutor Márcio, há muito tempo com muriçoca, com o Culex quinquefaciatus, que hoje já oferece riscos diferentes. Se antigamente era irritação, né? O não deixar dormir, o que já prejudica o desenvolvimento para o indivíduo que vai acordar no dia seguinte e trabalhar, hoje ela pode transmitir doenças como a elefantíase, a febre de Oropouche, a própria febre do Nilo. Alguns casos já foram constatados, inclusive na Bahia. Quer dizer, nós temos um risco potencial. E será que nós vamos conviver com uma cidade que ainda não conseguiu entender qual é o papel do cuidado ambiental que nós temos que ter com ela, para que as pessoas que cheguem possam investir? Será que uma pessoa vai querer, por exemplo, trazer um restaurante, né, muito conhecido, uma rede de restaurante para Juazeiro e conviver, por exemplo, com as muriçocas? Porque a temperatura você atenua com conforto térmico. Mas como você resolve? Você se enclausurando? Você se enclausura, se protege, mas e os mais pobres que estão ao lado dos canais? Então, é preciso olhar, sabe, 250 mil pessoas. A economia é importante, mas as pessoas, mas a economia não será nada sem essas pessoas. Sem os valorosos juazeirenses que estão lá e que você conhece muito bem. Eu entendo, Márcio, que nós estamos vivendo esse momento que é tão difícil, porque eu não ouvi esses meses todos as pessoas que se colocam como candidatos discutirem o município. Elas estão discutindo que querem ser candidatas, mas essas pessoas não discutiram os problemas do município. Eu não vi ninguém levar à mídia discussões sérias e responsáveis sobre o que é que nós queremos para esse município. E, ao fazermos isso, nós estamos incluindo as pessoas, porque as pessoas não estão fora. Não há razão maior de existir do que a vida humana. Ela é o bem maior. Então, se eu penso nas pessoas,
eu tenho um projeto. Se eu não penso nas pessoas, eu tenho um projeto pessoal. Aí eu tenho assistido muito projetos pessoais. Nesse sentido, eu acho que você se distingue na medida em que você não só eu vou lhe chamar de jovem porque eu sou mais velho do que você. Então, na medida em que você se distingue por conseguir pensar para além da caixinha, pensar maior, pensar incluindo e pensar com capacidade empreendedora. Não só pelas suas relações dentro do município, reconhecidamente um profissional muito capaz e empreendedor, mas pelas relações que você tem fora do âmbito municipal, com outros entes da federação e do país. Eu acho que nós temos desafios na área ambiental, desafios econômicos, desafios sociais e desafios culturais. E esses desafios só serão, insisto, só serão superados se a gente tiver um timoneiro capaz de enxergar isso. Professor Jairton, dessas nossas andadas todas pela cidade, e as pessoas dizem que gente como eu, como você, fala muito de futuro. Mas, professor, você não pode imaginar o que é o choque de encontrar pessoas ainda pisando nas fezes que está saindo porque não tem saneamento na rua. Como o bairro do Antônio Guilhermina, há 40 anos não tem saneamento. Como foi a mazela do canal da Vila Jacaré, que passou ali destruindo vidas e possibilidades e perspectivas. Mas, professor, nós temos alunos na sala de aula sem saber ler e escrever, sem saber fazer contas matemáticas básicas. Nós estamos faltando remédio nos postos de saúde, o sistema de saúde não se comunica de modo que nós temos uma saúde deficitária. Professor, todo o esforço, toda a junção que nós pudermos fazer será pouca para levar Juazeiro para esse novo momento, para resgatar esse tempo e essa história. Então nós precisamos das mãos, precisamos do professor Jairton, precisamos de tantos outros que se integrem nesse projeto, nessa construção. E da sociedade, que precisa compreender que Juazeiro não está dividido entre as famílias da prefeita ou do ex-prefeito ou de quem quer que seja. Não, Juazeiro é de toda a gente, Juazeiro é de todas as pessoas que acreditam e querem um futuro bem melhor. Professor, vamos firmar um compromisso com o Juazeiro, que nós vamos estar lutando e trabalhando juntos para que Juazeiro seja esse lugar melhor. E eu tenho certeza que nós vamos estar construindo isso de mãos dadas. Eu torço muito para que suas palavras sejam abençoadas e que a gente consiga efetivamente, no prazo mais rápido possível, médio prazo, entender que nós temos desafios imensos. Esses desafios só serão superados com liderança, com um projeto claro de onde você está e para onde você quer ir. Isso significa dizer que tem que reunir as diferentes potências latentes de Juazeiro, em todas as áreas, né, Márcio? Todas as áreas nós temos pessoas fabulosas lá, potencial humano não falta, Juazeiro tem até muito potencial humano, mas esse potencial humano talvez esteja sendo secundarizado porque a política, e aí eu me refiro a uma política que não é boa, uma política que é ruim, ela tem excluído as pessoas de um projeto que é coletivo em detrimento de projetos pessoais que criam microcoronéis, aquela política que historicamente a gente no Nordeste sempre combateu, na expectativa de que a gente pudesse... O que a gente quer? A gente quer uma sociedade democrática, desenvolvida, solidária no sentido de que os fatores do meio ambiente, os fatores de produção, mais a gestão, mais o poder público, existe como razão maior para os seres humanos. Nós somos o objeto maior de tudo isso. A razão de ser. A razão de ser. Porque as cidades se formaram pelas pessoas. As pessoas. Porque fazemos tecnologia pelas pessoas, pelos seres vivos, pelo meio ambiente. Então nós precisamos compartilhar, professor, e aceitar as ideias e ouvir as informações. Uma política que não exclua ninguém. Pelo contrário, que chame todo cidadão, independente de quem votou, de quem deixou de votar, sem ódio, sem rancor, sem apegos familiares, patrimoniais. Mas um Juazeiro, professor, de toda a gente. Forte abraço, professor Jairton, e até mais. Vamos nos encontrar nas ruas aí, pedindo às pessoas para comprarem a ideia dos nossos sonhos e dos nossos projetos para o Juazeiro. Parabéns.